Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para o nosso devocional diário. Lembrando você que nós estamos no meio de uma série intitulada como O Agir Invisível de Deus. As formas ocultas, como Deus trabalha e como Deus opera nas nossas vidas. O versículo do dia de hoje é um episódio do próprio Jesus, uma frase que ele mesmo expressou e disse. Está lá no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo número 13, versículo 7. Temos um visitante hoje aqui atrás, meu filhinho. Está hoje na expectativa aqui, como espectador. João 3, versículo 7 diz assim: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Lembrando que estamos falando sobre o agir invisível de Deus. Esse texto ele narra um episódio cheio de simbologia, mas também de forma profética com aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus já estava se caminhando para os últimos dias como homem aqui na terra, um pouco antes da sua crucificação. Estava ali no momento onde era celebrada a Páscoa, na ocasião onde haveria de acontecer a questão da ceia do Senhor, a última ceia que o Senhor estaria celebrando. E no momento em que eles estavam todos sentados à mesa, no momento de comunhão, o Senhor Jesus ele se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, na sequência desse acontecimento, ele diz que Jesus não deveria lavar os pés dele. Diz que ele não precisaria passar por aquela situação. Ele fala assim, no versículo 8, o Senhor nunca lavará os meus pés. E diante dessa situação existe um aprendizado, um ensinamento muito poderoso da parte do Senhor. Tem coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que o Senhor está operando nesse exato momento de agora e nós não entendemos o porquê que está acontecendo aquilo, o porquê Ele está fazendo aquilo. Existem diversas situações na nossa vida, seja de ordem pessoal, familiar, financeira, que o Senhor está trabalhando de uma forma como nós não conseguimos compreender. Imagina aquela cena onde estavam todos eles sentados ali na mesa e aquele que seria a pessoa mais importante daquela reunião, ela se levanta do nada e começa a lavar os pés das pessoas. Um ato aos olhos dos outros, principalmente de Pedro, que se levantou, se opôs, né, contra o Senhor Jesus ali naquele momento, um ato de humilhação, podendo ser dessa forma, porque aquele que deveria ter os pés lavados estava lavando o pé. Então o Senhor ele vai operar de algumas formas as nossas vidas que nós não vamos compreender. Nós vamos olhar para determinadas situações que estamos passando e vivendo, e não vamos compreender e vamos achar até aquilo, por vezes, uma loucura. Fala, meu Deus do céu, como é que eu posso estar passando por uma situação tão difícil agora? O que eu fiz, talvez, para merecer isso? O que está acontecendo? Por que eu estou passando? Por que estou, sabe, tem tantos levantes, tantas pessoas contra mim? O que está acontecendo na minha vida, Senhor? Por muitas vezes nós não vamos entender. E o Senhor Jesus, ele é muito claro quando fala aqui para todos os seus discípulos, mas principalmente para Pedro, que estava se opondo ao agir de Deus ali naquele momento. Ele fala que agora você não compreende o que eu estou lhe fazendo, porém mais tarde você entenderá. Existe um modo de agir do Senhor que é maravilhoso. Por vezes nós passamos por situações e quando nós chegamos lá na frente, dias, meses depois, nós relembramos as situações que nós passamos e já lembramos aquela situação talvez com um sorriso no cantinho dos lábios, lembramos o quanto foi importante aquela situação, mesmo que no presente momento tenha doído tanto. Eu estou aqui para lembrar você, nesta manhã, que existe um agir de Deus operando em prol da sua vida. E não é porque você também talvez esteja inconformado com aquilo que você está vivendo hoje, talvez imaginasse que nesse momento, nessa estação da sua vida, você estaria vivendo outra coisa, talvez estaria num outro tipo de relacionamento, talvez você teria com uma outra conta bancária, talvez você teria outras situações, outros ciclos sociais, talvez você estaria em outra cidade, outra profissão, quantas coisas diferentes você poderia estar fazendo. Mas eu quero lembrar que não é porque você talvez não esteja vivendo a medida do que você gostaria de viver, que Deus não está agindo na sua vida. Tem coisas que o Senhor vai fazer no presente momento de hoje para que nos prepare para viver coisas poderosas e maravilhosas lá no futuro. Talvez você não entenda aquilo que você está vivendo, mas Deus está agindo diretamente na sua vida. Se você, em algum momento da sua vida, decidiu proferir que o Senhor Jesus era o Senhor da sua vida, que você não servia a nenhum outro Deus, que só tinha o próprio Deus, Criador de todas as coisas, como o Senhor da sua vida, você pode ter certeza que é o Senhor quem está agindo e operando em prol da sua vida. Lembre-se, não é porque você não vê que Deus não está fazendo. Espera mais um pouquinho. Acalma. Eu vou liberar essa palavra assim como Jesus liberou ali para os seus discípulos naquele momento. Talvez você não entenda agora o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo coisas novas e preciosas na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui com as nossas vidas diante do Teu altar de graça, bondade e misericórdia. Estamos gratos pelo Teu agir, Senhor. Estamos gratos até mesmo pelas dificuldades, Pai. Nós queremos aqui, Senhor, diante dessa palavra que foi ministrada nessa manhã, Senhor, nós queremos lançar fora toda a ansiedade, Senhor. Nós queremos lançar fora toda expectativa humana proveniente dos nossos corações, da nossa alma, Senhor. Nós queremos lançar fora tudo aquilo que de alguma forma tem feito com que nós não entendamos o agir do Senhor.
Nós sabemos que existe um agir invisível do Senhor hoje, Pai, que não depende das nossas vidas, que não passa pelos nossos olhos, que não depende propriamente das nossas mãos. Nós sabemos que assim como os discípulos ali naquele momento estavam inconformados com a situação que o Senhor Jesus estava fazendo, e por vezes nós estamos inconformados com aquilo que estamos vivendo aqui também, Pai, por não concordarmos por tantas vezes com situações que estamos sendo submetidos, Pai. Mas nós queremos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, encontrar a paz no meio desse processo e entender que chegará um determinado momento que nós vamos entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. E não somente teremos a compreensão, Pai amado, mas viveremos cada uma das promessas, e é assim que eu declaro e profetizo sobre a vida dos meus irmãos. Toda a luta, toda a dor, toda a aflição, Senhor, tudo aquilo que eles estão passando e vivendo agora nesse momento, Senhor, que seja desconstruído na mente e no coração deles, Pai, e que todos os seus pensamentos possam ser alinhados com as vontades eternas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, o renovo, Senhor, uma transformação de mente, uma transformação de caráter acontecendo na vida deles, Pai amado, para que em nome do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento possa adentrar nos seus corações e eles possam viver o novo e sobrenatural de Deus. Assim eu oro, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos, seus planos. Tenha um excelente domingo na presença de Deus e até amanhã.